é bom podermos começar este ano a celebrar Jesus, a declarar o seu nome e a olhar para aquilo que Deus quer fazer ao longo deste ano. Ok? Este é o momento, e certamente, se calhar, todos nós já começamos. Este é o momento dos planos, não é? Começa um ano novo e há um sem número de planos que vamos conseguir fazer este ano. Este ano vai ser diferente de todos os outros anos. Este é que vai ser o ano, não é? E começamos a planear e a pensar exercício físico, dietas, metas para alcançar, jogar futebol, essas coisas todas. O meu plano acabou no dia 28 de dezembro. Nem cheguei a não é? Para ver o meu joelho a ceder. Acabou logo por terra, não é? Mas nós gostamos e pensamos nisso. E hoje eu quero nos desafiar a pensar nisso. O Luís Filipe, a semana passada, falou-nos de um exercício que ele fez na sua empresa. Ele disse, não é? Daqui a um ano, o que é que tu gostarias de estar a celebrar? O que é que seria para ti um ano de sucesso? Okay? Quando acabarmos 2026 e tivermos a passar as fotos de todo o ano e das coisas que aconteceram, o que é um ano de sucesso? O que é que tu queres ver acontecer na tua vida? Mas mesmo, não sei se vocês fazem isso, mas espero que sim, mesmo para a igreja, quais são os sonhos? O que é que nós queremos como igreja ver acontecer ao longo deste ano? O que é que significará um ano de sucesso no final deste ano? Esta é uma pergunta muito boa e importante para fazermos a nível individual, mas a nível de empresa, se trabalhas numa empresa, há metas, há coisas. A intenção de colocar isto é para depois termos algo para viver e para trabalhar, para alcançar. Não é? Empresas fazem isso porque querem mover a empresa a ter sucesso naquele ano. Não é? E no final do ano olham para trás e percebem se conseguiram ou se não conseguiram. É importante. Nós, a nível individual, também o fazemos. E olhamos para a balança no final do ano e percebemos se tivemos sucesso ou não. Não é? Mas como igreja, precisamos de estar a sonhar e a pensar naquilo que Deus quer, quais são as metas, o que é que Deus nos está a falar. E eu acredito que estamos numa fase aqui nesta nação, mas no mundo inteiro, onde isto cada vez é mais importante. O tempo está curto. Não é? Basta ligar a televisão ontem, completa surpresa para mim e se calhar para todos nós, ver o que os Estados Unidos acabaram de fazer. Não é? Uma cena assim fora, parece uma coisa quase de filme, não é? Mas o que poderá vir de uma ação dessas, não é? Começamos a ouvir falar de uma instabilidade neste mundo bem grande, não é? O que talvez há 5 anos atrás era tudo pacífico, antes de Covid, um mar de rosas, tudo tranquilo. Desde então, temos visto um acelerar de evento atrás de evento, nação contra nação. Temos visto muita coisa acontecer. Quando os discípulos estavam a perguntar a Jesus quais eram os sinais do fim dos tempos, isto é uma das coisas que ele diz. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto será o início das dores. Nós não sabemos quando é o fim dos tempos. Mas uma coisa é certa, que começamos a olhar à nossa volta e começamos a perceber que vivemos num mundo que está em aceleração. E o que era estável passa a ser instável, começamos a ver guerras e rumores de guerras, ataques que ninguém contaria, não é? Paz, onde havia paz, agora já não há. Ouvimos terremotos, creio eu, mais vezes do que ouvíamos antes. Ouvimos situações da natureza mais do que ouvíamos antes. Começa a haver sinais que as coisas estão a mexer. E nós, como o povo de Deus, temos uma missão extremamente importante, que é de levar as boas novas a todas as pessoas à nossa volta, antes que seja tarde demais. E nós não sabemos quando é que é tarde demais. Então precisamos ser rápidos.
Precisamos ser práticos. Precisamos ter metas. Precisamos de sonhar e planear e pensar em como alcançar o máximo número de pessoas antes que seja tarde demais. Sim? Ok? Eu creio que vivemos num tempo onde cada vez mais isto é mais e mais urgente. E então, enquanto estava a pensar nisso, estava a pensar e a ler a Bíblia, e veio um versículo, até nem foi na Bíblia, foi a ler um livro do Terry Virgo, que esteve connosco há pouco tempo a falar da forma como Deus o usou, e houve um versículo que foi um versículo-chave para ele, logo no início do seu ministério, quando ele estava prestes a desistir. E abriu a Bíblia e Deus falou-lhe com este versículo, que é um bom versículo para todos nós. Okay? Escrevam isto para todas as tuas metas. 1 Crônicas 28:20. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Ok? Simples, prático e eficaz. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Ok? O contexto é David a falar com o seu filho Salomão, a falar sobre a construção do templo. Deus tinha falado, tinha movido, havia um plano, e David está a encorajar Salomão, olha, seja forte, seja corajoso, mãos ao trabalho, o meu Deus vai estar contigo até que tu consigas terminar esta construção. Okay? Este é o contexto. Mas é um versículo ótimo para nós, ao começar este ano. Malta, sejamos fortes e corajosos e arregacemos as mangas e vamos colocar mãos ao trabalho. Há muito trabalho pela frente. Há muito que Deus quer fazer nesta nação, eu creio, em 2026. E há sinais, há coisas que nós temos visto acontecer. Somos, ainda hoje de manhã, gratos por, mesmo esta igreja, por 40 anos de muito fruto, muita coisa muito boa a acontecer. Mas ouçam, ainda há muito mais trabalho para fazer. Não nos podemos simplesmente contentar com o que já vimos e com o que está a acontecer, e o edifício e as pessoas. Não! Há muito mais para nós fazermos, e precisamos ser fortes e corajosos, sermos audazes, sermos extravagantes, sermos guerreiros de fé e ir ao trabalho. Quem concorda comigo? Espero que todos nós. Se não, pede a Deus para falar contigo, porque isto é uma realidade. Somos chamados para isto. Mãos ao trabalho. Este é um ano de crescimento. E eu vou dizer isso com toda a certeza. É um ano de crescimento, eu creio, a nível de número, mas é um ano de crescimento a nível pessoal. Creio que Deus vai nos esticar e vai nos aprofundar. Creio que vai nos levar a sítios novos, mas vamos conseguir criar raízes também. Creio que é um ano que Deus quer trazer um próximo passo de maturidade. Nós já não somos crianças. A Fonte já não é criança. Já tem 40 anos ou mais. Já não é criança. Pelo menos é o que me dizem a mim. Não é? Tenho 39 anos e dizem-me, já não és criança. Tem sido a coisa que eu tenho ouvido mais e mais estas 2 semanas. Já não és jovem, tens de ter cuidado. Olha, a Fonte já tem mais de 40 anos, já não é uma criança. Somos maduros. Somos chamados para pegar em toda a experiência, em tudo aquilo que Deus tem feito e darmos grandes passos de fé neste próximo ano. Este é o nosso desafio. Crescimento individual, crescimento pessoal, crescimento em família, crescimento como igreja. E enquanto estava a pensar nisto esta semana, ao pensar nesta pregação, ao pensar e orar, passar muito tempo a orar, a pensar naquilo que Deus está-nos a chamar para fazer, a única coisa que me veio à mente foi uma frase muito aleatória, um bocado banal. A única frase que me veio à cabeça foi: precisas de passar do lago para o mar. Uma frase um bocado, estava a orar e estava a falar com a Maria João sobre isto, e de repente esta frase apareceu na nossa conversa. Precisamos de passar do lago para o mar. E eu quero pegar nisso, porque eu creio que foi uma palavra que Deus trouxe-me, porque foi uma palavra que eu não consegui mais esquecer durante a semana toda. Constantemente. Precisas de passar do lago para o mar. Precisas... Aquilo que veio ao pensar nisso é que nós precisamos de realmente de olhar para um novo patamar ou para um novo passo, mas não pensando nos mesmos moldes, mas que vamos crescer um bocado. Não, estamos a ir de uma realidade para outra realidade. Estamos a dar um passo de fé de algo que nós conhecemos,
e talvez já nos é confortável, não é? Eu não estou a dizer que não é difícil, mas talvez confortável já é a nossa área, um lago é confortável, é mais calmo, nós conseguimos controlar, conseguimos entender o dia a dia. E creio que Deus está a dizer, não, nós precisamos de passar do lago para o mar, onde há bravura, onde não consegues controlar as ondas do mar, não consegues controlar a força do mar, não consegues ver, mas há uma preparação diferente. E nós vamos olhar para isso ao longo de 4 pontos. Okay? Mas isto é uma frase, eu espero que isto seja uma frase para nós como igreja, mas para ti individual. Deus está-te a chamar para quê? Este ano de 2026. Não sei se já fizeste essa pergunta. Talvez já tenhas feito as outras sobre dietas e coisas mais. Mas o que é que Deus está-te a chamar a ti, pessoalmente, para este ano de 2026? E deixa-me que te diga, eu acho que esta frase é para todos nós. É para mim, pessoalmente, tem-me feito muito pensar o que é que significa para mim passar do lago para o mar, o que é isto que Deus está a pedir para eu tomar um passo de ousadia, o que é que isto significa? Mas eu creio que é para todos nós. O que é esta mudança que Deus quer que tu cresças? E olha, uma coisa, alguns ou todos da minha família adoram o mar. Há uma coisa muito fixe no mar. É que traz um sentido de aventura, de vida, de alegria, apanhar ondas. É fixe. Estar no meio do mar é fixe, é diferente. Estar num rio, estar num lago, estar numa piscina. Todas são boas, mas no mar há uma certa vida que vem quando tu vês. E é isso que eu creio que Deus está a querer trazer para nós. Isto não é um passo ou uma decisão que eu estou a dizer que vai ser custoso ou que vai ser difícil. Não. Há vida que Deus está a querer dizer, olha, eu quero que vocês saiam do confortável e do conhecido e do que consegues controlar para esta vida meia atribulada, meia louca, meia cheia de poder, mas que eu quero que vocês experimentem. E então a primeira coisa, para um desafio mais pessoal talvez do que até de igreja, mas afeta a igreja, vai afetar a igreja se nós conseguirmos, tem a ver com intimidade. Intimidade maior com Deus. Hoje de manhã fomos relembrados como Jesus se revelou aos seus discípulos através da transfiguração. E de repente a glória de Jesus é revelada. Aqueles discípulos foram apanhados ali. E aquilo cativou-os, aquilo apanhou-os. Não é? Certamente, pela caminhada fora deles, depois disso, certamente aquele momento foi um momento marcante. Certamente aquilo transformou-lhes, aquela revelação incrível, magnífica de quem Jesus é. Sabem, uma das coisas que eu tenho feito nestas últimas 2 semanas tem estado a ver a peça de Natal. E é uma peça que eu já sei de trás para a frente, já conheço quase os pormenores todos, mas aquele momento quando, neste caso era o Daniel, mas a simbolizar Jesus, a sair de trás, a sair do sepulcro e aparecer vivo, todas as vezes me faz chorar. Todas as vezes me faz chorar, porque eu penso no quão incrível e magnífico é o nosso Salvador. Sabem, tem-me feito ficar deslumbrado mais uma vez e a relembrar quão incrível é o nosso Salvador, aquela vitória incrível, e cantar, não é? Para sempre Ele está vivo, declarar essas coisas. Nós precisamos de aprofundar na nossa revelação, a revelação que nós temos de quem Jesus é. E passar do lago para o mar, talvez para alguns de nós tenha a ver com isto. Talvez tu conheças muito pouco e estás contente com o pouco que conheces. E Deus está a dizer, não, eu quero que tu conheças-me intimamente.
Eu quero que tu sejas deslumbrado com a minha glória. Eu quero que o teu coração seja cativado com quem eu sou. Há tanto mais para nós aprendermos. Não é? Vem com uma fé genuína, algo que preenche a nossa mente. Uma fé que vai além de palavras, que vai além de ações, vem de obediência a Deus, uma total dependência nele, uma humildade, uma submissão, um render completo da nossa vida e reconhecer que é tudo dele. Nós precisamos de aprofundar. Quanto maior a nossa revelação de quem Jesus é, maior a nossa submissão, maior o nosso deslumbramento, maior a mudança do nosso caráter, maior a mudança até na nossa família. Tudo é afetado por esta intimidade com o nosso Deus. Há 3 semanas atrás ouvi o Rigo a falar sobre como, quando ele era criança, no clube das crianças, a minha mãe, na altura que estava a liderar, trouxe-lhe uma demonstração, uma revelação de quem Jesus era. E ele estava-me a contar como essa revelação agarrou o coração dele. E a frase foi ninguém iria alguma vez conseguir arrancar-me isso. Esse é o meu testemunho pessoal de ter conhecido Jesus de tal forma que pode acontecer tudo e mais alguma coisa, mas ninguém me consegue retirar isso. Mas esse é o testemunho que eu quero que seja dos meus filhos. Eu quero que eles conheçam Jesus profundamente, de tal forma que ninguém consegue arrancar isso. Eu quero que isso seja o testemunho de todos nós. E como é que nós podemos fazer isso? Vivendo esta fé genuína. Os meus filhos precisam de olhar para mim e perceber que Jesus é tudo na minha vida. Perceber o quão apaixonado eu estou com Ele e quão bom é para eles. É fantástico ver, por exemplo, meus filhos nestas férias de Natal a pegar nas suas Bíblias e a ler, quando nós estamos a ler. Por iniciativa própria, é fixe. E tu pensa, é isto, nós precisamos de modelar, ser exemplos a quem podem seguir. Uma intimidade maior. Precisamos de crescer em oração. Tem a ver com esta intimidade maior. Sabem, eu pessoalmente, ao pensar nisto tudo, eu estou como aqueles discípulos quando olhavam para Jesus a vê-lo orar, e houve uma altura que eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Eu acredito que eu preciso muito de aprender a orar cada vez mais e melhor. Há uma profundeza que eu sinto que Deus está-me a chamar a mim. É do passar do lago para o mar. Eu preciso de ir mais a fundo sobre este segredo de ir para o lugar secreto, de passar tempo a orar, de passar tempo a buscar Deus, de trazer as minhas angústias, os meus problemas, mas também de ouvir a sua voz e os seus planos e os seus desejos, ser deslumbrado pela sua glória, mas passar esses tempos de intimidade. Como nós precisamos aprender a orar. Individualmente e como igreja, nós precisamos. Sinceramente, nós precisamos. Todos nós precisamos. Há um truque que se aprende a orar quando estamos a pedir, por exemplo, avivamentos. Como é que podemos pedir um avivamento se não estamos a orar? Se não estamos a pedir e a interceder e a buscar e a ouvir a voz de Deus? Nós precisamos de dar esse espaço de fé. E olha, e é extraordinário. Eu, se fosse a pedir para levantar a mão, garanto que não há aqui ninguém que tenha passado um tempo em oração com Deus e tenha dito sair pior do que estava. Nunca acontece. Deus move. Sim, às vezes temos que tratar de coisas, temos que trazer os nossos pecados, temos que deixar Deus nos libertar, mas é poderoso. É poderoso. Tem a ver com intimidade com Deus e nós somos chamados para isso. Como é que tu vais passar do lago para o mar neste ponto?
Como é que tu vais viver uma experiência diferente da que tens vivido até agora? Jovens e adolescentes, como é que tu vais conhecer Jesus melhor este ano? Eu e a Maria João começamos com alguns dos jovens um plano de leitura, que é uma daquelas metas. Vamos ler a Bíblia toda num ano. Okay? Criámos um link, partilhei com algumas das pessoas, alguns dos jovens. É fascinante eles mandarem mensagens. Estamos no 5º dia, o 4º dia, mas estão sempre a mandar mensagens. Eu li isto e aquele versículo. Olha, foi para mim um desafio para eles, está a ser encorajador para mim. Vê-los a partilhar uns com os outros aquilo que estão a ler. Olha, faz o que for necessário para criar intimidade. É difícil sozinho, arranja alguém. Faz o mesmo. Vai à aplicação, cria um link que pode juntar amigos para orarem, passarem tempo juntos, a partilhar versículos, para ganhar intimidade. Mas faz. Essa é a primeira. Ser forte e corajoso, põe mãos ao trabalho. Arregaça as mangas, toma decisões hoje que vão afetar o teu ano. Junta-te a nós, por exemplo, na reunião de oração. Às vezes pessoas perguntam-me quais são os planos da igreja, quais são os desafios. Vem à reunião de oração e saberás. Passamos muito tempo a orar pelos próximos semanas e meses daquilo que Deus está a fazer. Vem e junta-te a nós. E ora, pede, clama. Arregaça as mangas, ser forte e corajoso, põe mãos ao trabalho. Ok, segunda. E o tempo está a passar rápido, mas vamos a isto. Ok, segunda. Um lago é um sítio calmo, é um sítio estável, confortável, de certa forma previsível. O mar varia de dia para dia, às vezes até de hora para hora. As ondas nunca são iguais, as marés mudam. Temos ondas grandes, temos ondas pequenas. O mar tem poder, o mar tem força. Qualquer um de nós que tenha estado no mar vai saber isso. Às vezes nós podemos viver a nossa fé cristã desta forma. De uma forma calma, estável, confortável e bastante previsível. Rotineira. É uma das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Não é? A verdade é essa. Muitas vezes podemos cair neste... Estar no lago. É agradável. Às vezes um dia decidimos ser um bocado mais aventureiros e remamos para uma zona mais funda. Sentimos um bocado mais a adrenalina de estarmos a dar aquele passo de fé. Mas é estável, é confortável. O desafio para nós, hoje, é para vivermos vidas cheias do poder do Espírito Santo. E quando vivemos vidas cheias do poder do Espírito Santo, garanto-te que não é estável ou previsível, nem sequer às vezes é confortável. Mas é vida, é adrenalina, é ação, é alegria, é respostas, é ver o poder de Deus em ação e a curar pessoas. Não é? Há 2 meses atrás tivemos aqui o Terry Virgo, sei que foi uma das coisas que impactou ali o meu sobrinho Daniel, ver um braço a crescer, orar e ver Deus a fazer algo assim, nunca vimos antes. Incrível! Tem a ver com vivermos vidas cheias do poder do Espírito Santo. Sejamos fortes e corajosos e andemos no poder do Espírito Santo. É poderoso. Leva-nos a experimentar coisas novas. Quem quer experimentar coisas novas em Deus? Sim? Então precisamos passar do lago para o mar. Precisamos deixar o conforto e o que é previsível e dizer, Deus, leva-me. Leva-me para onde esta onda me levar. E eu quero ir. Eu quero surfar esta onda. E às vezes vai variar de intensidade. Às vezes vai ser até quase assim suave. Uma palavra profética, um encorajamento, um encorajamento. Deus a falar contigo. Olha, faz isto. Move desta forma. Fala com esta pessoa. Ora para esta pessoa. E é suave.
Outras vezes vai ser, olha, ora para aquela pessoa, para ver o braço dela a crescer. Uau! E quando tu vês o poder de Deus em ação, é como estar a ver as ondas, tu fica, uau! O que é que acabou de acontecer? Sabem, Paulo, a falar em Coríntios, ele diz, minha mensagem, minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que ele tem não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Mas consistiram em demonstrações do poder do Espírito. Este é o meu desejo para mim, é o meu desejo para esta igreja, mas é o meu desejo para cada um de nós. Que não sejamos somente um povo da palavra, embora queremos ser um povo da palavra. Queremos estar alicerçados na palavra, queremos crescer na palavra. Mas sabem, eu estou cada vez mais convencido que nós só vamos alcançar este mundo lá fora a viver no poder do Espírito Santo e a ver o seu poder a ser manifesto nas vidas das pessoas à nossa volta. Demonstrações do poder de Deus. E isso vai ser passar do lago para o mar. Sermos audazes. Orarmos por libertação de demónios. Quando foi a última vez que nós vimos isso? Precisamos de orar. Porque eles estão aí. Vivemos num mundo onde o inimigo ainda está a conseguir escravizar e abafar. Precisamos de orar. Há doentes para orarmos. Há curas para vermos. Há pessoas para serem salvas. Há tempos atrás trouxeram-nos uma palavra profética aqui sobre o Val de Sousa e o versículo era não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Senhores. Por outras palavras, não é por estratégia, não é por vossa sabedoria, mas busquem o poder do Espírito. Vai ser através do poder do Espírito que estas coisas vão acontecer. Estás a caminhar no poder do Espírito Santo? Espero que sim, mas diria para todos nós, inclusive a mim, há muito mais. Olhas para Atos dos Apóstolos, eles viam algo acontecer e Deus logo mandava-os para o outro lado. Viam uma cura acontecer, logo uma multidão para pregar. Era uma constante adrenalina, uma constante aventura. Eu creio que não há nada mais empolgante do que vivermos vidas cheias do Espírito Santo. Não há nada melhor do que isso neste mundo. Do que vivermos esta vida de poder que é nossa, que é para nós em Cristo Jesus e é para nós experimentarmos e demonstrarmos. Queres viver uma vida no seu pleno? Eu creio que a resposta será para todos sim. Queres viver no pleno? Precisamos viver desta forma. Ok? E então, se estás no laguinho, confortável, previsível, o meu desafio para nós hoje. Epá, vamos para o mar. Diz a Deus, Deus, eu quero ir para o mar. Tira-me deste lago. Eu quero ir para o mar. Tira-me deste conforto. Eu quero ir para o desconforto. Tira-me do que é previsível. Eu quero viver a ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Leva-me. Okay? E a terceira e a quarta, elas estão juntas. Mas estas talvez mais para nós como igreja. Quando pensamos em estar num lago e passar para o mar, significa uma mudança de postura. Significa uma mudança de estratégia. Significa uma mudança até de recursos e de equipamento. Um barco a remo já não vai chegar num alto mar. Vais ter muita dificuldade. Um barco com uma pessoa vai ser muito, muito difícil. Vai estar a remar. Uma cana de pesca simples, também, pelo que eu percebo de pesca, também já não chega. Precisas de outro tipo de equipamento. Precisas de outro tipo de estratégia. Precisamos de mudar de barco. Arranjar um motor que vai dar potência. Precisamos de tripulantes. Precisamos de pessoas que são responsáveis pela manutenção, pelo serviço a bordo, pelas diferentes operações. Precisamos de arranjar redes e formas de pescar mais resistentes.
Precisamos de nos preparar para andar em alto mar. Isto é onde eu creio que Deus quer falar connosco como igreja. E por favor, levem isto mesmo a sério. Ao ir para casa, a orarmos. Eu creio que Deus quer que nós mudemos a nossa forma de pensar em relação à forma como Ele quer usar esta igreja daqui para a frente. Eu sei que é talvez audaz dizer isto, mas eu creio que nós estamos aqui para uma grande obra. Deus colocou-nos aqui e eu sinto isso com todo o meu coração. Nós estamos aqui e Deus colocou-nos aqui para uma grande obra. Eu creio que Deus quer nos desafiar a não nos vermos apenas como talvez uma igreja pequena, numa cidade pequena, no meio de Portugal. Mas uma igreja que está apenas aqui para abençoar as pessoas à nossa volta. Eu creio que Deus nos quer enviar para o mar. Creio que Ele quer mudar o motor desta igreja. Quer dar potência, força, para podermos ir. Mudar talvez o veículo. Eu creio que Deus tem vindo já nos últimos anos a nos desafiar. Precisamos de todos. Um já não chega. 2 ou 3 barquinhos já não chegam. Precisamos de todos. Para aquilo que Deus está a querer que a gente faça. Somos uma igreja, e já disse isso há bocado e digo isto com toda a humildade, nós somos uma igreja madura, experiente e com muito para oferecer para o avanço do reino de Deus aqui em Portugal. E eu creio que nós precisamos de agarrar isso. Sabe, eu estava a escrever isto, estava a pensar, eu não sei se vou dizer isto. E senti Deus a dizer, não, tu precisas de agarrar isto. Nós somos uma igreja madura, experiente e com muito para oferecer para o avanço do reino de Deus aqui em Portugal, Espanha, Índia, Brasil e talvez mais. Talvez o ir pelo mar até tenha mesmo a ver com atravessar mares, oceanos. Mas precisamos de passar do lago para o mar. Precisamos de mudar a nossa mentalidade. Precisamos de perceber que nós estamos aqui não só para Penafiel, não só para Lousada, mas estamos aqui para o Algarve, estamos aqui para a Índia, estamos aqui para o Brasil, estamos aqui para o Porto, para Braga, para Felgueiras, para Lousada, para Paredes e quem sabe, para muito mais. Mas somos chamados para isso, como igreja. Todos nós. Sejamos fortes e corajosos e coloquemos mãos à obra. Porquê é que isto é importante todos nós apanhar? Porque isto só vai resultar se todos nós estivermos a fazer a nossa parte neste barco em alto mar. Todos nós precisamos de estar a sonhar com grandes coisas. Todos nós precisamos estar a colocar mãos à obra para vermos estas grandes coisas. Todos nós precisamos de assumir a nossa responsabilidade. Okay? Este é um desafio hoje para assumir a tua responsabilidade aqui na igreja para o avanço do reino de Deus. Assumir que Deus te colocou aqui para uma grande obra. Amigos meus que vieram do Brasil para cá, não estão aqui por acaso. Não creio isso. Eu estou a ver muitos aqui, não estão aqui por acaso. Estão aqui porque Deus vos colocou aqui para uma grande obra. Fazem parte deste barco que quer andar em alto mar. E precisamos de todos nós. Para sermos uma igreja que apanhe aquilo que Deus tem vindo a falar connosco. Precisamos ser uma igreja que está a pensar, e ouçam, eu creio que isto é para nós 2026. Precisamos estar a pensar para onde vamos a seguir. Sabem, durante talvez muitos anos temos sido
abençoados por muitas pessoas que vieram e nos encorajaram, nos fortaleceram, nos ajudaram, nos equiparam. Esta igreja tem sido muito, muito, muito abençoada ao longo de muitos anos de homens e mulheres firmes na fé, com uma grande experiência, que nos encorajaram e nos fortaleceram. Eu creio que temos que virar um bocado esse jogo e começar a pensar para onde é que nós temos que ir. Quem é que vamos enviar? Para onde vamos a seguir? Jovens e adolescentes, comecem a sonhar com aquilo que Deus pode e quer fazer através de ti. Mas ouçam, isto é uma oração que eu e a Maria João fazemos às vezes. Deus, é aqui? É para outro lugar? O que é que tu queres fazer? Onde nos queres enviar? Para onde queres nos levar? Faz essa oração. Nós precisamos estar a pensar dessa forma. Quem enviaremos? Para onde é que o Espírito nos está a enviar? E juntamente com esta, porque as duas estão relacionadas, eu creio que passar do lago para o mar tem a ver com uma palavra que o Rigo trouxe há 3 ou 4 meses atrás. Ele falou sobre constância. Não sei se vocês lembram disto. Trouxe uma palavra excelente, creio que foi no final de agosto, onde nos desafiou sobre sermos constantes. Sabem, eu fui ver o significado disso hoje. Significa, ouçam, perseverança, firmeza e continuidade. É a qualidade de manter-se estável, focado ou agindo da mesma forma ao longo do tempo, seja num sentimento, objetivo ou hábito, mesmo diante de dificuldades. É a insistência inabalável naquilo que se acredita ou se propõe, transformando esforço contínuo em resultado. Este é o nosso desafio, para mim e para ti. Uma insistência inabalável naquilo que se acredita ou que se propõe, transformando o esforço contínuo em resultado. Tu e eu precisamos de continuar a crescer em sermos constantes. Olha para as pessoas à tua volta. Estou a terminar. Olha para as pessoas à tua volta, dá um sorriso. Okay, aquele sorriso engraçado, não é? Um bocado incómodo. Olhem, ouçam isto porque isto é importante. No futebol, eu que sou perito em futebol, dizem que uma equipa só ganha se o grupo é unido. Certo? Quando há muitas individualidades dentro dessa equipa, até podem ter muito bons jogadores, mas não funciona. Há uma constância, há uma firmeza, há uma união que traz vitória. E o engraçado é que nós olhamos para esse tipo de exemplos e faz-nos sentido. Olhamos e pensamos, claro, uma equipa precisa ser unida, não é, Moisés? Uma equipa precisa estar coesa para isto dar resultado. Mas muitas vezes olhamos para a igreja quase como um lago, onde a minha perseverança ou a minha constância na igreja não é importante. É de vento em vento. O que interessa é como eu estou. Mas deixem-me que vos diga que eu acredito que, e biblicamente vemos, que esta constância é extremamente importante. Só vamos construir o reino de Deus quando formos perseverantes, unidos e constantes na nossa missão. A pessoa ao teu lado precisa de ti a cada domingo, a cada semana, a cada dia. Numa guerra, tu precisas saber aqueles com quem tu podes contar. Sim ou não? Não é? O Trump ontem estava, não sei se viram, estava a falar sobre o seu mega sucesso. Ele disse que alguns levaram alguns tiros, mas vieram todos embora. O certo é que aquela equipa, não sei que equipa é que é, mas ninguém deixou ninguém para trás. Não é? Agarraram-nos, foram constantes, estiveram ali. Amigos, irmãos e irmãs, para esta missão que Deus nos está a propor acontecer, precisamos de ganhar intimidade com Deus, todos nós,
sermos deslumbrados pela glória de Deus. Precisamos de querer e ambicionar vivermos vidas cheias de poder do Espírito Santo. Constantemente. Não confortável, não previsível. Não. A cada dia. Diferente. Precisamos de perceber que há uma mudança de mentalidade. Deus está-nos a chamar para uma grande obra. E eu acredito mesmo nisso. E precisamos de juntos caminharmos para vermos isso acontecer. Efésios 4,14, quando está a falar sobre os diferentes dons, Paulo escreve: o propósito é que não sejamos mais como crianças. O propósito daqueles dons para a igreja, diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Falta-me aqui o resto. Induzem ao erro. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Todos nós somos chamados para uma grande obra. Todos nós estamos a ser chamados, creio eu, de passarmos do lago para o mar. Então eu quero que tu saias daqui desafiado e a pensar nestas coisas. Orar, Deus, mostra-me como é que eu posso passar do lago para o mar. Como é que eu posso ajudar a igreja? Como é que eu posso, qual é a minha parte? Vem falar comigo. Se não sabes, vem falar comigo. Vamos juntos caminhar. Vamos juntos olhar para 2026, olhando não só para aqui, olhando para fora. Os campos estão prontos para a colheita. Vamos a isto. Seja forte e corajoso. Mãos à obra. Vamos fazer isso? Sim? Vamos ficar de pé. Vamos responder a isto. Ok? Talvez a primeira coisa a fazer, se tens mangas, arregaça as mangas. Ok? Como um ato. Mãos à obra. Ok? Se vocês já viram alguma vez o foguete a trabalhar, vocês vão saber o que é mãos à obra. Okay? O foguete parece uma barata tonta. De um lado para o outro, uma intensidade naquilo que ele faz. É impressionante. Agora não. Agora está ali esticado. Amigos, sejamos fortes e corajosos. Mãos à obra. Porque o Deus de Davi, o Deus de Salomão, Ele está conosco. E vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para construir a sua obra para a qual Ele nos chamou. Acreditamos nisso ou não? Então, irmãos e irmãs, mãos à obra. E o meu desafio agora, a terminar, primeiro é este. Eu quero que tu, perante Deus, mas também perante a igreja, não vais fazer isso publicamente, mas faz no teu lugar. Eu quero que tu assumas, se tu acreditas nisto e queres, eu quero que tu assumas essa responsabilidade. Deus, tu estás-me a chamar para esta grande obra, eu quero pôr mãos à obra. Eu assumo a minha responsabilidade, eu assumo o meu papel, eu assumo o meu lugar. Okay? Há uma tomada de compromisso. Okay? Ao assumirmos esta, eu quero-te só desafiar, relembrar e depois vou orar. Como é que Deus quer te passar? O que é que Deus está a falar para ti? De passar do lago para o mar. Pode ser intimidade, pode ser vidas com poder, pode ser uma mudança de mentalidade, pode ser esta constância, pode ser as 4. O mais provável é que sejam as 4.
Assuma a responsabilidade. Mãos à obra.